Olá, boa noite a todos. Eu falei boa noite, mas aqui em Mogi ainda não está escuro, viu? Ainda não escureceu, não. Mas como é 18 horas, não é? Mas ainda tem aqui claridade. Para quem não me conhece, eu sou Ezequiel Mota, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, Arielle, José Faria, Beth, Neumann Brito. Deixa eu ver aqui em cima, peraí. Vânia. Oi, Vânia. Obrigado, viu? Alessandra. Então, boa noite ou boa tarde. Então, eu sou da Casa Espírita Maria de Nazaré, casa espírita localizada na cidade de Poá, na rua João Pecchini, 537. Fica em frente ao cemitério de Poá. O telefone da Casa Espírita é 96300-4552. 6300-4552. Havendo alguma dúvida, precisando de alguma informação, alguma solicitação, basta enviar o WhatsApp para esse número e vai ser respondido, tá bom? Bom, hoje é quinta-feira, fica a meu cargo, então, a responsabilidade da live de hoje. Todos os dias nós temos lives, cada dia com uma pessoa diferente, com um trabalhador da Casa Espírita diferente. Hoje eu que fico na responsabilidade. E o tema hoje é uniões infelizes, que é o que tem muito, né? Vocês vejam que, para ser franco, olha, na experiência minha que eu tenho, né, de profissional, social, eu diria que mais da metade das uniões, elas são infelizes por motivos variados, né? Então, a gente vai falar sobre isso, então diz respeito a todos nós. Na verdade, o tema é uniões antipáticas, mas que levam à infelicidade, né? Naturalmente. Os recadinhos são que, além das lives todos os dias às 18 horas, nós temos também tarefas presenciais na Casa Espírita. Então nós temos domingo, não é? Palestra Espírita, às 9 horas. É presencial, basta aparecer lá e participar. Na segunda-feira, temos tarefa de assistência espiritual, mas não é aberta ao público, salvo situações excepcionais. Então a pessoa precisa explicar, e aí então a gente sempre dá um jeito, né? Não desassiste ninguém. Sendo uma situação excepcional, de urgência, a gente vai atender. Na segunda-feira, começa às 18h50. No caso da pessoa que for presencial, precisa chegar umas 18h30 para passar por uma entrevista pelo médium da casa, tá? Nós temos também na quarta-feira uma tarefa que consiste no passe magnético. É uma palestra rápida, de 15, 20 minutos, e é dado o passe magnético às pessoas que forem. Então, após o passe, a pessoa recebe a água fluidificada, e essa é a tarefa de quarta-feira. Na quinta-feira, a partir das 15 horas, nós temos uma tarefa de estudo da doutrina espírita. Começa às 15. E 16 horas até 16h30 tem a segunda parte dessa tarefa, que é a assistência espiritual, mas também não é aberta ao público. Sexta-feira, nós temos uma tarefa aberta ao público, que é a palestra evangélica. Começa às 19 horas. Então, são esses os dias que nós temos tarefas presenciais. Temos os cursos, mas eles estão em andamento, todos eles já na fase final, então é inviável no momento novas inscrições. Para o ano que vem, nós teremos novos cursos e aí então a gente depois comunica, tá? Essas lives que nós fazemos aqui ao vivo, aqui no Facebook, depois elas são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita, cujas iniciais são CEMN Poá. É que nós pedimos, dentro do possível, né, que vocês entrem lá no canal, assistam as palestras. Se já assistiram e aqui ao vivo e tiverem gostado, deem um like e compartilhem e se inscrevam, porque é a forma melhor que nós temos de divulgar a doutrina espírita. Então, a gente vai agora partir para a prece para a gente dar início, tá? Eu ia esquecendo que nós também temos um recadinho para dar sobre uma campanha que estamos fazendo. É a campanha do livro, tá? Essa campanha do livro, a A gente está pretendendo fazer a Feira do Livro do mês que vem, mês de novembro, ainda não temos a data,
Vamos definir. E então a gente está recebendo livros em doação. Então, se você já leu o livro, não vai ler mais, e pretende fazer bom uso dele, você pode doar para a Casa Espírita. Por quê? Nós vamos nessa Feira do Livro vender a preços muito módicos. Portanto, vai facilitar alguém que não tenha livro, que não leu o livro, possa então, dessa forma, ter a oportunidade de adquirir e de ler. O objetivo nosso não é conseguir valores, mas é simplesmente a divulgação da doutrina espírita e estimular a leitura do livro espírita. Porque você veja, você comprar um livro por R$1, R$2, R$3, R$5, quase que é simbólico, né? O livro sendo novo, a gente vai vender pelo preço que nós compramos, nós não objetivamos nenhum lucro mesmo, sabe? Então, a gente está pedindo, né? Quem tiver interesse, basta levá-la na Casa Espírita e falar que é para a campanha do livro, e algum trabalhador vai pegar e a gente depois vai fazer a feira. A feira ainda não definimos se vai ser um dia só. Por quê? Porque vai depender da quantidade de livros que nós tivermos recebido em doação e formos colocar na Feira do Livro. Por outro lado, também vai depender da compra que for feita. Porque, por exemplo, se no primeiro dia comprar tudo, não vai ter o segundo dia. Então vai depender, né? Mas se tiver ainda condições, a gente faz mais outros dias de venda desse livro na Feira do Livro. Tá? Vamos fazer a prece então. Fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz, muita luz e que as bênçãos de nossa Mãe Santíssima recaia sobre todos nós. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos para o assunto aqui, não é? Edi Arcanjo, uma boa noite. Brandina e Marilda. Melhorou da perna, Marilda? Você acha que no sábado vai dar para você participar lá do curso? Se der, a gente vai ficar feliz com a sua presença, tá? Você é muito querida ao nosso coração. Um abraço para você e para todos. Bom, então, indo para o tema propriamente dito, o tema ele está contido no Livro dos Espíritos e é uniões antipáticas. Bem, vejamos, por que ocorrem essas uniões? Quando a gente fala em união, é casamento, tá? É união mediante o casamento. Embora atualmente hajam uniões outras, né, que não decorrem propriamente do casamento, como por exemplo a união estável. Mas é a união afetiva, um enlace matrimonial entre duas pessoas. Bom, então, por que duas pessoas que não têm simpatia e, portanto, a antipatia, elas se unem? Parece uma coisa contraditória, não é? Não é verdade? Mas acontece que... Norma, tudo bem, Norminha? Como é que tá o Arlindo? Manda um abraço para ele lá, tá? Estamos com saudade de você. Bem, então a gente fica se questionando por quê, não é? E a resposta, no fim, é simples. Porque nós estamos em um mundo de expiações e provas. Simples assim, não é? No mundo de expiações e provas, habitam, né, reencarnam e vivem as experiências desse mundo espíritos imperfeitos. E decorrente de sua imperfeição, se equivocam, tomam atitudes erradas e causam o mal a outras pessoas. Em decorrência desse mal, esses espíritos, ao desencarnar, vão para o mundo espiritual e, evidentemente, vão para o umbral baixo, lá em zonas de sofrimento, ficam lá um tempo lá. Lá elas vão conviver com pessoas de teor igual ou até pior. E aí, então, vocês vejam que formam aí laços e uniões, não é? E que não são de amor. No entanto, elas estão juntas lá. Por quê?
por conta dos erros que cometeram. Porque você veja bem uma coisa. Quando você faz o mal para uma pessoa, o que acontece? Você cria um elo ou uma corrente que une essas duas criaturas. Esse é o ponto. Salvo se a outra que recebeu o mal for um espírito superior. Aí, isso não vai acontecer. Por quê? Porque simplesmente esse espírito de luz e superior vai perdoar. E ainda vai tentar ajudar. Então não vai criar essas correntes. Mas não é o que acontece, né, gente? No caso da esmagadora maioria de nós que estamos aqui no mundo. Espíritos de luz no mundo são uma exceção, porque o mundo é de expiações e provas. Espírito de luz só reencarna para ajudar. Então vem em missão. Os que reencarnam compulsoriamente, que somos todos nós, são espíritos endividados, espíritos errantes. E nós não costumamos perdoar assim fácil, não. Nosso coração é duro. Via de consequência, não perdoando, cria elo, cria corrente. Por quê? A pessoa não aceita ter sido prejudicada, ter sido agredida, ter sido assassinada, ter sido roubada, o que for. Violentada, o que for. E a pessoa fica rancorosa, fica com ódio. E esse sentimento cria elo, cria corrente. Une os dois. Mas não une no amor, une no mal. E indo para a dimensão espiritual, eles estão unidos lá, um querendo prejudicar o outro. Se um tiver aqui e o outro lá, o que está lá, ele vem para cá. Ele vem para cá, para obsediar, para fazer o mal. Isso gera união, gera laço. Mas por simpatia? Não, por antipatia. E aí os dois desencarnam, ficam lá nas regiões de sofrimento, depois de um tempo, elas são resgatadas, né, depois de um certo tempo, e vão para um posto avançado ou para uma colônia, lá eles se conscientizam, e depois vão ter que reencarnar, evidentemente, e corrigir os erros do passado. Um deles é reconciliar com o inimigo, que formou antes. Não é? Cristo não falou, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto está a caminho. Porque senão, você vai ser entregue para o juiz, o juiz manda para o carcereiro e você vai ficar preso lá por um tempo enorme. Bom, aí então a criatura reencarna e precisa corrigir aquele erro lá do passado. E suponhamos que a pessoa conseguiu se conscientizar e ela está com intenção realmente de corrigir, de reconciliar, mas o outro não, suponhamos, tá? E ela vai ter que se unir pelos laços do casamento com essa criatura. Vai ser uma vida difícil, porque se conviver com uma pessoa complicada, que no caso que eu estou dando um exemplo seria, vai ser difícil. Então esse é um exemplo que eu dou. Que é no planeta uma coisa corrente, uma coisa normal. Outras vezes é por equívoco nosso, por falha de caráter nosso, porque a gente ainda é imperfeito. Por exemplo, a pessoa se casa com uma outra pessoa pela beleza do corpo. E aí fica apaixonada, não é? Uma ilusão. E depois, quando passa isso, porque na realidade quem ama é o espírito, não é o corpo. Contudo, se a pessoa se ilude com a matéria, depois na convivência ela vai ver que a coisa não é bem assim. E por outro lado, a beleza do corpo passa. E depois, quando passar? Se a pessoa ficou encantada pela beleza do corpo, e quando a beleza passar? E a convivência, que é outro grande problema. A pessoa, muitas vezes, se apresenta gentil, suave, suponhamos que seja uma pessoa bonita também, mas depois, no dia a dia, as coisas não são necessariamente assim, elas podem não ser. E aí, então, vêm os dissabores, as tristezas, as uniões infelizes, e a pessoa percebe que não há uma simpatia entre as duas, mas há uma antipatia. Mas até aí, já está casada, não é? E até não muito tempo atrás, não havia o divórcio. A pessoa ficava casada e não podia descasar. Tinha que ficar casada até o fim. A não ser que a pessoa se separasse, mas não era um divórcio. Ficava largada, né? E se fosse unir com outra pessoa, chamava amancebada, não é assim? Porque eu não podia casar de novo. Até pouco tempo atrás não havia. O divórcio, o casamento era indissolúvel. Era indissolúvel. Passou o divórcio há pouco tempo. Não é tanto tempo assim, não é? Então,
E outra, a vida em sociedade de uma pessoa separada naquela época era muito difícil. Então, às vezes, a pessoa acabava optando por ficar daquele jeito mesmo até o fim da jornada física, mesmo vivendo na tristeza, às vezes até no sofrimento, né? Porque quantas vezes até agressões físicas não acontecem no casamento? Acontecem, nós sabemos disso, né? E também, num passado não muito distante, os casamentos, nós não podemos esquecer, eles eram feitos e eles eram encaminhados pelos pais. O pai escolhia para a noiva o marido, não é a mulher que escolhia o seu marido, não. O pai, quando a moça ficava na idade de casar, que normalmente era 14 anos, por aí assim, 14, 15, 16, não mais do que isso muito, porque daí já falava que estava ficando para titia, não é? Naquela época casava muito cedo, pra vocês terem uma ideia, minha avó casou com 13 anos, teve 15 filhos. Vocês imaginam? Só 9 viveram, porque os outros morreram pequenininho, ou no parto, enfim. Naquela época também nascia tudo em casa, né? Não nascia no hospital, era tudo a parteira que fazia, e às vezes havia alguma complicação, a parteira não sabia resolver, não tinha como. E não tinha como chamar médico, então acontecia isso. É por isso que, inclusive, naquela época, não registrava a criança logo que nascia. Eu mesmo fui registrado quase 2 meses depois. Por quê? O pai esperava ver se vingava, né? Porque às vezes, muito pequenininho, ficava doentinho e morria. Era muito comum naquela época. Bom, mas então, naquela época, é o pai que escolhia o marido. E nem sempre a escolha do pai era a melhor escolha para a filha. Muitas vezes, o pai escolhia pensando na condição financeira, que a filha ia ter mais tranquilidade, mas às vezes, e não era muito incomum de acontecer, o marido era um tirano. Mas vocês vão dizer, mas puxa vida, né? Mas, gente, as coisas não acontecem por acaso, nada é ocasional. Aquela escolha já era uma escolha que estava lá no passado para ser feita, porque era um caso desses de uniões e que precisaria haver a reconciliação decorrente de erros de encarnações passadas. E aí é onde era necessário que um e outro, não é, buscasse reconciliar, não é, e assim, numa encarnação futura, terem uma vida mais harmoniosa e mais feliz, não é? Outras vezes, e isso acontece até hoje, não é? E sempre aconteceu, na verdade, tá? É que a escolha pela união se dava por interesse, né? Então, por exemplo, o jovem vendo que a moça vai herdar um patrimônio razoável dos pais, né? Então ela fica de olho, mas não porque ele tenha simpatia ou afeição pela moça, mas ele está de olho na herança dela. Vocês vão dizer, mas nossa, gente, isso aí acontece até hoje. Um casamento por interesse. É triste isso, mas acontece. Eu dei o exemplo do moço que ficava de olho na herança da moça, mas o contrário também é comum. Não é a moça se casar por interesse, porque vê que o moço tem recurso financeiro, não é? Ou tem expectativa dele receber herança, coisas assim. Ou seja, a escolha pela união não é feita pelos laços afetivos do amor. Às vezes é feita por interesse, é feita pelo corpo, pela beleza do corpo, e os motivos são variados. E aí, então, é que normalmente depois se vai na convivência verificar que não era aquilo que a pessoa pensava que fosse, e aí vem, em consequência, os sofrimentos, os dissabores, as tristezas, quando não acontecem coisas mais graves, hein? Então, um exemplo nesse caso que eu dei, de a pessoa ficar de olho, casar por conta de herança do outro. Quantas vezes já não aconteceu até de as coisas irem parar num homicídio? Que o interesse da pessoa era a herança do outro ou da outra. Com o casamento conseguido isso, aí tem que tirar a pessoa da frente para ela ficar com todo o valor. Então vocês vejam o que é o mundo de expiações e provas, gente. É um mundo duro. A gente vai continuar já, mas antes eu queria indicar para vocês um livro.
Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Esse aqui eu quero que vocês anotem aí. O livro é Futuro Espiritual da Terra. A autoria espiritual do espírito André Luiz. Tá? André Luiz é daqueles livros da série André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Tá? Esse daqui está psicografado pelo médium mineiro, não é o Chico, é outro médium mineiro. Ele é psicólogo, o nome dele é Samuel Gomes. Tá? E o espírito é André Luiz. Aqui no livro tem o espírito Clarencio, que no caso é o ministro Clarencio, né? E também o Tobias, que vocês se lembram, O Tobias, que é filho da senhora Laura. E nesse livro aqui, eu só vou dar como é que fala mesmo quando a gente antecipa? Eu esqueci o nome da palavra que usa, mas enfim, eu só vou dar uma antecipaçãozinha de um negócio. Nesse livro aqui trata da reencarnação do Lísias. Você lembra quando o André Luiz estava lá no umbral? E ele foi socorrido pelo ministro Clarencio e pelos enfermeiros Tobias e Lísias, lembram? Então, aqui nesse livro vai acontecer a reencarnação do Lísias, que ficou muito amigo depois do André Luiz. Então, esse livro aqui trata desse processo nosso de regeneração da Terra, tá? Então, o nome do livro é Futuro Espiritual da Terra. O médium é o Samuel Gomes. Anotem aí e eu sugiro que vocês comprem e leiam. Eu estou lendo, o livro é fabuloso. Então esse livro aqui trata, por exemplo, das coisas que vão acontecer nestes 100 anos deste milênio. Então, deste primeiro século. E no livro o ministro Clarencio fala que ao final deste século, deste milênio, que é o terceiro milênio, a Terra já se encontrará, terá superado aquela situação de expiações e provas, porque para você ficar mesmo, passar tudo isso, tem um período. E esse período para passar tudo isso é esse século aqui inteiro. Então, no final do século é que as coisas vão se rearranjar. Até lá vai ter muita turbulência e tal. Então, mas enfim, é isso. Então, fica aí a sugestão do livro para vocês. Depois, no finalzinho, eu vou indicar um outro também, que vocês vão gostar, eu tenho absoluta certeza, tá? Enfim, então, as uniões antipáticas, elas acontecem por falhas e por equívocos nossos mesmos. Não é uma coisa que Deus impõe, porque a gente tem que sofrer. Não, tudo isso acontece por ações nossas. É a gente que vai atrás de arrumar confusão, e aí tem a consequência. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês um caso que, inclusive, está relatado no livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, vocês vão lembrar, é o segundo livro da série. O primeiro livro é o livro Nosso Lar, que todos nós conhecemos, inclusive tem filme e tudo. E o segundo livro é Os Mensageiros. Nesse livro, Os Mensageiros, quem leu pode ser que lembre, mas, de toda maneira, eu vou contar o relato. Nesse livro, Os Mensageiros, logo no começo, no início do livro, tem uma parte que o André Luiz acaba indo para começar a participar de um novo curso no Ministério de Comunicações, e lá tem muitos espíritos que estão lá também para aprender novas coisas, porque vão se preparar para um futuro, para uma nova reencarnação. E, no caso, lá, o André Luiz acaba ficando com um grupo de pessoas que são pessoas que na última encarnação faliram, erraram, e eles eram todos médiuns. E da doutrina espírita. Vamos vendo aí um negócio, tá? O caso em específico que eu vou contar é de uma pessoa, um espírito que reencarnou com uma missão de mediunidade de prova, porque, como nós sabemos, nós temos a mediunidade de prova e a mediunidade natural, tá? A mediunidade natural é aquela conquistada pelo próprio espírito, faz parte dela, ela conquistou pela própria evolução e sua iluminação pessoal. No entanto, a maioria dos espíritos que reencarnam com mediunidade no mundo de expiações e provas são espíritos endividados e, por consequência, a mediunidade é mediunidade de prova, é uma mediunidade emprestada, ele não conquistou. Mas a espiritualidade cede aquela mediunidade para ele, para na reencarnação, com a mediunidade, favorecer, facilitar
ajudar mais pessoas, reconciliar e assim, fazendo bem, pagar o mal que fez antes, em maior escala. E nesse caso, exatamente, se trata de um espírito que reencarnou com essa mediunidade de prova, e então ele muito cedo começou a abrir a mediunidade dele, com 15, 14 anos, e ele não entendia, aí foi para uma casa espírita, e lá ele foi entendendo e tal, mas ele ainda tinha inclinações que o fazia não assumir responsabilidade, achar que não era dele, aquilo ali ele achava que era imaginação, enfim. E como também ele tinha uma inclinação sexual um pouco preponderante, o que os espíritos no projeto encarnatório dele fizeram? Fizeram uma programação para ele não viver uma vida conjugal, formar família nem nada, justamente para ele se preservar e dedicar só para a mediunidade. Não é? Como, por exemplo, vocês viram o caso do Chico, ele nunca se casou, dedicou a vida toda para a mediunidade. Então, no caso desse espírito, ia ser assim também. E também ficou programado de, na vida dele, para ajudá-lo a não se envolver com questões sexuais, ficou programado dele receber 6 espíritos que viriam na vida dele, ou entrariam na vida dele, 6 espíritos. Esses 6 espíritos ele teria que ajudar a reerguer e conduzir na vida, que são 6 espíritos que no passado ele comprometeu. Então agora ele teria que reerguer esses espíritos e ao mesmo tempo esses espíritos ajudariam, mediante a responsabilidade do cuidado que ele teria que dar a essas crianças, ele se preservaria também. Então seria uma troca mútua de ajuda mútua. E aí, com 20 anos, o que aconteceu? A mãe dele desencarnou. Aí ficou o pai só. E aí ele se desestruturou mais ainda, porque a mãe ajudava muito ele. Ele se manter estruturado. Aí a mãe desencarnou. Com isso, pouco tempo depois, o pai casou de novo. Não é? Casou de novo com uma mulher, que seria a madrasta dele no caso. E essa madrasta já tinha 3 filhos. Veja bem. Esses 3 filhos já eram 3 daqueles espíritos cujo compromisso ele tinha lá no mundo espiritual, de assumir. E essa madrasta, junto com o pai, resolveram adotar mais 3, então ficaram 6. Olha os 6 que eu falei lá para vocês. Esses 6 eram os 6 cujo compromisso ele ia ter que depois dar andamento. Bom, aí aconteceu que o pai dele, também, não muito tempo depois, desencarnou também. Então ele ficou órfão de pai e de mãe. E aí a madrasta, que no caso aí ficou a viúva pela segunda vez, que ele já tinha sido viúva antes, ficou ela sozinha para cuidar dos 6 filhos. E ela pediu ajuda para essa pessoa da nossa história, que era o médium. E ele não quis saber de ajudar. E ela ponderou, mas olha, estamos com as 6 crianças aí, tudo e tal, você conviveu com elas e coisa e tal. E ele mesmo assim se arrancou, não quis assumir a responsabilidade. Então já errou, já cometeu um equívoco de não assumir a responsabilidade com 6 espíritos com os quais ele tinha aceitado o compromisso de conduzir, encaminhar. E eram 3 crianças pequenas. E seriam esses 3 espíritos que iam ajudá-lo a se manter equilibrado, que a mãe tinha desencarnado. E, no entanto, ele não ajudou e pouco tempo depois a madrasta adoeceu, desencarnou com tuberculose e as 3 crianças ficaram pelo mundo, orfanato, enfim, para a rua. Portanto, ele não assumiu o compromisso. Com isso, ele que começou a viver uma vida sexual um pouco desregrada, acabou engravidando uma moça muito bonita. Por isso que, inclusive, ele se relacionou sexualmente com ela. E o pai dela o obrigou a casar com ela. E ele casou. Só que a moça era uma peste de... Desculpem, gente, mas a moça era complicada. Ele também não era fácil. No entanto, embora não fosse um compromisso espiritual dele, a moça com a qual ele casou, que se tornou esposa dela, ela tinha um compromisso de receber como espírito, receber como filho um espírito complicadíssimo, dificílimo, que no dizer do personagem da nossa história, desse médium, era um demônio. Vocês terem uma ideia. Mas não era um compromisso dele. Ele não tinha nenhum compromisso com essa moça, não tinha nada a ver, ele não tinha nem que ter casado com ela. O negócio dele
era não viver a vida conjugal, não era nem para ele casar, viver a mediunidade pura, como o Chico, e cuidar das 6 crianças, que trariam equilíbrio para ele. Então esse era o programa encarnatório dele, mas ele não quis assumir nada, arrumou de casar, que acabou relacionando lá. A moça que tinha um compromisso com esse espírito terrível, porque ela tinha um problema que teve com ele, e ela engravidou, e ele foi o pai, teve esse filho. Ele fala que a vida dele virou um inferno do início ao final. E, com 40 anos, ele desencarnou de sífilis. Voltou para o mundo espiritual, foi para o umbral, e depois estava lá em nosso lar, naquela reunião que eu falei que o André Luiz estava. E ele estava chorando, dizendo que faliu. Por que eu contei para você essa história? Sobre a união antipática. O nosso tema é esse, união antipática. Então eu estou dando um caso para vocês que aconteceu de um médium que acabou vivendo uma união antipática, mas por quê? Ele precisava passar por essa experiência? Não precisava. Aliás, não estava no roteiro, não estava na programação espiritual dele passar. Por que ele passou? Por falha e por equívoco, por escolhas erradas. Porque o programa encarnatório dele era lindo, foi muito bem programado, amparo não faltou. Amparo não faltou, mas recusou tudo, jogou tudo fora, e aí então acabou fazendo uma escolha equivocada, não é? Relacionando sexualmente com a pessoa por conta da beleza física, a moça engravidou, e aí teve que casar com ela. Problema. Então nós vemos que as uniões antipáticas, elas acontecem por problemas, por questões nossas mesmas. Porque quando os espíritos já se iluminaram, e já se encontram num patamar de evolução tal, eles não cometem mais esses erros. Normalmente cumprem seu programa encarnatório. Não se envolvem com outras pessoas por interesse. Não vão, por exemplo, se unir em casamento com uma outra pessoa, visando apenas o aspecto exterior da beleza física, porque o espírito ele já vive como espírito no mundo. E aí ele vai ver outra pessoa, mas ele não vai olhar só o exterior. Não tem problema a pessoa ser bonita, tem? Não. Nenhum problema. Problema zero. No entanto, você precisa conhecer a pessoa e ver o íntimo dela. Você tem que ver o coração dela, a alma dela. Porque o espírito, ele casa com o corpo da outra pessoa? Não, ele casa com o outro espírito. Então são uniões de espírito, uniões de almas. Uniões de almas. Mas quando o espírito ainda está vivendo na ilusão da vida física, na ilusão do mundo, e portanto tudo que ele enxerga é só o exterior e a matéria, aí poderá acontecer de as escolhas serem erradas, serem equivocadas. Em consequência, vem aí os dissabores, não é? Hoje ainda tem o divórcio, mas antes não tinha o divórcio, você tinha que viver a vida inteira com a pessoa. Antes não tinha divórcio, você tem que viver a vida inteira. Então, nesse caso que eu contei desse médium, é que é um caso antigo, naquela época não tinha divórcio nem nada. No entanto, se fosse hoje, ele poderia divorciar. Não haveria problema dele divorciar, porque ele não tinha propriamente um compromisso com aquele espírito que foi filho dele também. Né? Mas o compromisso dele não era com o espírito, nem com ela. Se ele divorciasse, não tinha problema. Ele ia ajudar financeiramente e tudo, mas antigamente que não tinha, você tinha que viver até o fim da encarnação. E quantas vezes não aconteceu naquele tempo, principalmente que não tinha divórcio, o sujeito se livrar do outro, matar e tudo. É uma coisa terrível. Não é? Porque a doutrina espírita não é contra o divórcio, não. Viu, gente? Não é contra o divórcio. Não obriga as pessoas a ficarem lá juntas para sempre. Não é? Porque se a coisa não está indo bem, olha, pode ficar pior, hein? Eu já cansei de ver situações em que antes que o mal cresça, não é? Tem esse ditado, corte a cabeça. Então você está vendo que a coisa está indo para um caminho que fica insustentável, não é? E nesse caso é melhor divorciar, não é? Que a doutrina espírita não é contra. Caso, por exemplo, de infidelidade conjugal, de um ou de outro, não é? Você pode continuar amando a pessoa, mas você não é obrigado a aceitar uma pessoa que fica traindo. Não tem cabimento? Tem. No meu modo de ver, não tem.
Não é? No meu modo de ver, não tem. Então, nesse caso, fala para a pessoa, olha, fulano, eu não tenho raiva, né? Continuo até te querendo bem, mas conviver com você nessas condições não dá. Porque você não demonstra o mínimo respeito. Num casamento onde não tem o respeito, gente, a convivência fica muito difícil, muito complicado. Né? E nós não somos perfeitos. Então, como eu já vi tragédias, né? Tragédias, então antes que a tragédia aconteça, é melhor separar. E tenta de novo numa outra encarnação. Daí você não vem como marido, nem como mulher, nem vem como filho, vem como pai, como mãe, e as coisas podem dar certas, né? Então, é isso, tá, minha gente? O nosso tema de uniões antipáticas era isso que tinha para trazer. E o outro livro que eu falei que ia indicar é o livro seguinte. Quem indicou, inclusive, foi o Alexandre do nosso curso lá, que é o nosso facilitador do curso, o Alexandre, curso de Educação Mediúnica, que é o livro Lírios de Esperança. Anotem aí, hein? Lírios de Esperança, do médium Vanderlei de Oliveira. A história, esse romance, acontece no Hospital Espiritual Esperança, fundado pelo Eurípides Barçanufo. Então lá há relatos de médiuns que faliram e que se encontram nesse Hospital Esperança. Olha, gente, o livro é fantástico, vocês comprem. Eu não comprei ainda, tá? Porque eu não gosto de comprar muito livro assim e ficar tudo parado. Então eu estou lendo agora 3 livros simultaneamente. Eu leio 3 assim, sabe? Eu estou lendo Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec, Espírito Patrícia. Eu estou relendo agora o livro Os Mensageiros, do André Luiz Chico Xavier, e esse aqui, Futuro Espiritual da Terra, do André Luiz, e do médium Samuel Gomes, que foi o médium psicógrafo do livro. Eu estou para comprar outros livros, dentre os quais esse daí, que eu acabei de falar para vocês, que seria Lírios de Esperança. Logo que eu adiantar bastante esses 3 eu vou comprar. Mas eu estou recomendando para vocês já irem comprando, que vocês não vão se arrepender, tá? Foi muito bem recomendado pelo Alexandre. Quem está aqui, a Alessandra vai lembrar, a Vânia vai lembrar, que participou do curso, e foi o Alexandre que nos recomendou, tá? Eu quero pedir para vocês também uma outra coisa agora. Vocês fazerem orações e vibrações para o médium psicógrafo Henrique Botaro. Tá? Ele teve AVC no sábado passado, já está de alta em casa, já está até fazendo vídeo aí, mas a gente sabe que pode haver algum revés, então vamos fazer orações para ele, é um amigo. Talvez no ano que vem ele vai fazer uma nova, se tudo der certo, né, se Deus permitir, uma nova sessão de psicografia lá na nossa Casa Espírita, tá bom? Então, vamos fazer uma prece para a gente encerrar a live, ok? Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, e ainda com defeitos e falhas, agora e na hora do nosso desencarne. Muita paz e muita luz. Que Nossa Mãe Maria derrame sobre todos nós e nos nossos corações as suas bênçãos de luz e de paz. Que possamos ter um restante de quinta-feira abençoado e um remanescente de semana abençoado. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz, um beijo no coração. E eu estaria com vocês novamente no sábado, mas no sábado, até terminar o curso de médiuns que a gente está fazendo agora presencial, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Então eu estou acertando com a Arielle, viu, Arielle? De você fazer de sábado até acabar o curso e eu faço de domingo. Então, em princípio, a ideia é essa, porque o curso lá está acabando quase perto das 6 da tarde. Eu moro em Mogi, evidentemente que não haveria tempo hábil para eu sair de lá e vir aqui fazer a live. Só se eu estivesse no mundo espiritual, né? Daí eu desmaterializava lá e materializava aqui, pela força do pensamento. Mas não estamos ainda nesse ponto, né? Então não dá ainda para ser assim. Não dá para volitar. Então a gente tem que vir de carro mesmo. E aí demora 1 hora, pelo menos. Tá? Gente, grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.